O povo de Israel vivia no Egito há muitos anos, e aquilo que começou como um tempo de favor se transformou em opressão. Um novo faraó se levantou, e ele não conhecia a história de José nem o valor daquele povo. Com medo do crescimento dos hebreus, decidiu escravizá-los com trabalhos pesados e sofrimento constante. A vida dos israelitas se tornou amarga. Eles eram forçados a construir cidades, trabalhar sob o sol escaldante e viver sob vigilância constante. Mesmo assim, quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Isso mostrava que havia algo sobrenatural acontecendo. A mão de Deus estava sobre eles. Mas antes me segue, para que mais pessoas tenham acesso a este vídeo. O sofrimento levou o povo a clamar, e esse clamor não passou despercebido. Deus ouviu cada lágrima, cada gemido e cada oração silenciosa. Mesmo quando parecia que ele estava em silêncio, na verdade ele já estava preparando o plano de libertação. Aqui vemos uma verdade espiritual poderosa. Deus nunca ignora a dor do seu povo. Mesmo quando tudo parece difícil e sem saída, Ele está trabalhando nos bastidores. O silêncio de Deus nunca é ausência, mas preparação. Se você está vivendo um momento difícil, faça uma oração hoje e entregue tudo a Deus. Ele já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Quantas vezes você já se sentiu preso em uma situação difícil? Hoje, lembre-se, Deus vê sua dor. Continue orando, porque o seu clamor também está sendo ouvido. Diante do crescimento do povo hebreu, Faraó tomou uma decisão cruel. Ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos. Era uma tentativa de impedir o futuro daquele povo. Mas Deus já tinha um plano maior em ação. Uma mulher hebreia, cheia de fé e coragem, decidiu esconder seu filho por 3 meses. Quando já não era possível mantê-lo escondido, ela fez algo extraordinário. Colocou o bebê em um cesto e o deixou nas águas do rio, confiando totalmente em Deus. O que parecia abandono era, na verdade, um ato de fé. E Deus respondeu de forma surpreendente. A filha de Faraó encontrou o bebê, teve compaixão e decidiu criá-lo como seu próprio filho. O menino que deveria morrer agora estava dentro do palácio. Esse menino era Moisés, escolhido desde o nascimento para cumprir um propósito grandioso. Deus transformou uma sentença de morte em um caminho de livramento. Isso nos mostra que Ele pode reverter qualquer situação. Agora, talvez algo na sua vida pareça perdido ou sem solução, mas Deus ainda transforma histórias. Confie, mesmo quando não entender, Ele está cuidando de tudo. Moisés cresceu dentro do palácio, cercado de riquezas, conhecimento e influência. Ele teve acesso à melhor educação do Egito, aprendendo sobre estratégia, cultura e liderança. Por fora era um príncipe egípcio, mas por dentro carregava uma identidade que ainda não compreendia completamente. Mesmo vivendo em meio ao luxo, algo dentro dele o conectava ao seu povo. Ele sabia que não era como os outros egípcios. Essa dualidade começou a gerar um conflito interno. Quem ele realmente era? Qual era o seu propósito? Com o tempo, Moisés começou a enxergar a dor dos hebreus. Aquilo mexeu profundamente com ele. O conforto do palácio já não parecia suficiente diante do sofrimento do seu povo. Deus estava despertando algo em seu coração. Essa fase da vida de Moisés nos mostra que Deus nos prepara em lugares inesperados. Às vezes, estamos em ambientes que não fazem sentido no momento, mas tudo faz parte de um plano maior. Você já se sentiu deslocado ou fora de lugar? Talvez Deus esteja te preparando para algo maior. Não ignore o que você sente. Pode ser o início do seu chamado. Se inscreve no canal e comenta como você se sente hoje. Em um momento de impulso, Moisés tentou agir por conta própria. Ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele interveio e acabou tirando a vida do agressor. Ele acreditava que estava fazendo justiça, mas não era o tempo nem a forma de Deus. Quando sua atitude foi descoberta, o medo tomou conta. Moisés fugiu para o deserto, deixando para trás tudo o que conhecia: posição, segurança e identidade. O homem que cresceu como príncipe agora se tornava um fugitivo. No deserto, tudo mudou. O silêncio, a solidão e a simplicidade começaram a moldar Moisés de dentro para fora. Aquilo que parecia uma queda era, na verdade, um processo de transformação. Deus muitas vezes nos leva ao deserto para nos preparar.
É no isolamento que aprendemos a depender, a ouvir e a crescer espiritualmente. O deserto não é o fim, é o treinamento. Você está vivendo um deserto hoje? Em vez de ver como punição, veja como preparação. Deus está trabalhando em você antes de te levar ao próximo nível. Após anos no deserto, vivendo uma vida simples como pastor, Moisés teve um encontro que mudaria tudo. Enquanto cuidava do rebanho, ele viu uma sarça em chamas que não se consumia. Aquela visão não era comum, era um chamado divino. Ao se aproximar, Deus falou com ele, chamou-o pelo nome e revelou que havia visto o sofrimento do seu povo no Egito. Era o início de uma missão que mudaria a história de Israel para sempre. Moisés estava diante da presença santa de Deus. Deus se revelou como o Eu Sou, mostrando seu poder eterno e soberano. Não era apenas um chamado, era um encontro transformador. Moisés não sairia dali da mesma forma que chegou. E você? Você tem parado para ouvir Deus? Talvez ele já esteja falando com você, mas na correria do dia a dia você não percebe. Separe um tempo hoje para ouvir a voz dele. Deus então revela a missão. Moisés seria o instrumento para libertar o povo de Israel da escravidão. Mas ao invés de confiança, Moisés responde com medo e insegurança. Ele questiona sua capacidade, sua autoridade e até sua forma de falar. Moisés tenta se esquivar do chamado, apresentando desculpas. Ele se sente incapaz, pequeno e despreparado. Mas Deus não recua. Pelo contrário, responde a cada dúvida com promessas e garantias. Deus mostra que não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. A força de Moisés não viria dele mesmo, mas da presença de Deus com ele. Isso muda tudo. Mesmo com limitações, Deus inclui Arão para ajudá-lo, mostrando que ele também provê apoio no caminho. O importante não é ser perfeito, mas estar disponível. Você já sentiu que não é capaz de cumprir algo que Deus colocou no seu coração? Lembre-se, Deus não espera perfeição, ele espera disposição. Dê o primeiro passo. Moisés retorna ao Egito com uma missão clara: libertar o povo de Israel. Diante de Faraó, ele transmite a ordem de Deus: deixe o meu povo ir. Mas a resposta não foi de obediência, foi de resistência e orgulho. Faraó endurece seu coração e se recusa a reconhecer a autoridade de Deus. Ao invés de libertar o povo, ele aumenta ainda mais o sofrimento dos israelitas, tornando o trabalho mais pesado. Isso gera desânimo e dúvida até mesmo entre o povo. Esse confronto revela algo profundo. Quando o poder humano se levanta contra o poder de Deus, há um choque inevitável. Faraó representa o orgulho, a autossuficiência e a resistência à vontade divina. Mesmo diante da recusa, Deus não volta atrás. Ele já tinha um plano, e cada etapa serviria para revelar sua glória. O endurecimento do coração de Faraó também fazia parte desse processo. Agora, antes de continuar, eu tenho uma mensagem para você. Existe algo em sua vida que você está resistindo, mesmo sabendo que Deus está te direcionando? Cuidado com o coração endurecido. Hoje é dia de obedecer à voz de Deus. Deus então começa a agir de forma sobrenatural através das pragas. Cada uma delas não era apenas um castigo, mas uma demonstração clara de que o Deus de Israel é soberano sobre tudo, inclusive sobre os deuses do Egito. As águas se tornam sangue, rãs invadem a terra, trevas cobrem o céu, e ainda assim Faraó insiste em não obedecer. A cada praga, o poder de Deus se torna mais evidente, e a resistência de Faraó mais irracional. As pragas mostram que Deus é justo, mas também paciente. Ele dá oportunidades para mudança, mas também executa juízo quando há persistência na desobediência. Esse momento é um lembrete de que nada está acima de Deus, nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhuma situação. Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Depois de tantas pragas, chega o momento mais decisivo. Deus estabelece uma instrução específica ao povo de Israel. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas. Aquilo não era apenas um ritual, era um ato de fé e obediência. Naquela noite, o juízo passaria pelo Egito, mas onde houvesse o sangue, haveria proteção. O anjo da morte não entraria nas casas marcadas. Foi assim que Deus distinguiu seu povo,
trazendo livramento em meio ao juízo. Esse momento ficou conhecido como a primeira Páscoa. Mais do que um evento histórico, ele carrega um significado espiritual profundo. O sangue do Cordeiro aponta para proteção, redenção e salvação. Para a fé cristã, isso se conecta diretamente com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sacrifício traz vida e livramento eterno. O que aconteceu no Egito era uma sombra de algo ainda maior que viria. Após a última praga, Faraó finalmente cede. O povo de Israel é liberado depois de anos de escravidão. A saída é rápida, intensa e cheia de emoção. É o início de uma nova história. Eles saem levando consigo não apenas seus pertences, mas também a promessa de Deus. Aquela noite marca o fim de um ciclo de dor e o começo de um caminho de liberdade. Mas sair do Egito não significava que tudo seria fácil. A libertação é imediata, mas o processo de transformação ainda estava apenas começando. Deus estava conduzindo o povo para algo maior. Esse momento representa a libertação espiritual. Muitas vezes, Deus nos tira de situações difíceis, mas ainda precisamos aprender a viver na nova realidade que Ele nos deu. Mas me conta, existe algo do seu Egito que você ainda carrega, mesmo depois de Deus já ter te libertado? Hoje é dia de deixar para trás tudo que não faz mais parte da sua nova vida. Após saírem do Egito, o povo de Israel se vê diante de um grande desafio: o Mar Vermelho à frente e o exército de Faraó vindo atrás. O que parecia liberdade rapidamente se transforma em desespero. O medo toma conta e muitos começam a duvidar. Mas é nesse cenário impossível que Deus manifesta seu poder de forma extraordinária. Moisés, obedecendo à direção divina, estende o cajado sobre o mar. E então, algo sobrenatural acontece. O mar se abre, criando um caminho seco no meio das águas. O povo atravessa em segurança, passo a passo, confiando em Deus mesmo diante do impossível. Aquilo não era apenas um milagre, era uma prova de que Deus luta pelas batalhas do seu povo. Quando os egípcios tentam atravessar, o mar se fecha novamente, encerrando definitivamente aquela perseguição. Deus não apenas liberta, Ele também protege e garante a vitória completa. Depois do grande milagre, o povo entra no deserto, e ali começa uma nova fase, a fase das provas. Sem água, sem comida e longe de tudo o que conheciam, eles começam a reclamar e duvidar. Mesmo tendo visto tantos milagres, o medo e a insegurança voltam rapidamente. Isso mostra como o ser humano pode esquecer das obras de Deus diante das dificuldades presentes. O deserto não era apenas um lugar físico, era um lugar espiritual. Deus estava ensinando o povo a confiar, a depender e a crescer. Era um processo de transformação interior. Muitas vezes, queremos apenas o milagre, mas evitamos o processo. Só que é no deserto que a fé é fortalecida e o caráter é moldado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está em um momento difícil e cheio de incertezas? Não desista. O deserto não é o fim, é onde Deus te prepara para algo maior. Mesmo em meio às reclamações do povo, Deus continua demonstrando sua fidelidade. Quando faltou alimento, Ele enviou o maná, um pão que descia do céu diariamente. Era a provisão sobrenatural para sustentar o povo no deserto. Não apenas isso, quando a sede apertou, Deus ordenou que Moisés ferisse a rocha, e dela brotou água. Em um lugar seco e improvável, Deus trouxe vida. Isso mostrou que Ele supre todas as necessidades. O maná ensinava dependência diária. O povo não podia acumular. Precisava confiar que Deus proveria todos os dias. Era uma lição espiritual profunda sobre fé e confiança. Mesmo quando o povo falhava, Deus permanecia fiel. Isso revela o caráter amoroso e paciente do Senhor, que cuida mesmo quando somos frágeis. Chegando ao Monte Sinai, o povo tem um encontro marcante com Deus. O monte é envolvido por nuvens, trovões e fogo, uma manifestação poderosa da presença divina. Era um momento sagrado. Deus então entrega a Moisés os 10 mandamentos, princípios que guiariam a vida do povo. Não eram apenas regras, mas um caminho para viver em santidade e comunhão com Deus. Esses mandamentos revelam o caráter de Deus e mostram como devemos nos relacionar com Ele e com o próximo. São fundamentos espirituais que permanecem até hoje. O povo, porém,
ainda lutava com a obediência. Isso mostra que conhecer a vontade de Deus é diferente de viver segundo ela. A transformação precisa ser interior. Após estabelecer sua aliança, Deus dá instruções detalhadas para a construção do tabernáculo. Não era apenas uma estrutura, era o símbolo da presença de Deus habitando no meio do seu povo. Cada detalhe tinha um significado espiritual profundo. O tabernáculo representava acesso, santidade e comunhão. Era um lembrete constante de que Deus não estava distante, mas presente. A presença de Deus guiava o povo no deserto, mostrando o caminho a seguir. Durante o dia, uma nuvem. À noite, uma coluna de fogo. Deus estava com eles em todos os momentos. Hoje, essa presença não está mais em um tabernáculo físico, mas dentro de cada pessoa que crê. Isso torna tudo ainda mais profundo. Deus habita em nós. E você? Você tem valorizado a presença de Deus na sua vida? Separe um tempo hoje para se conectar com Ele, porque a maior bênção não é o que Deus dá, mas quem Ele é.